Fala galera do Magic and Roll, mais um vídeo aqui com o Pirula, parte 2 desse nosso papo sobre religião, espiritismo, misticismo em geral e tal. Hoje a gente vai falar um pouco, vai fugir do espiritismo, a gente vai chegar no primeiro assunto aqui, um pouco política e religião. Tava conversando com ele, já não dá, é difícil até falar essas duas palavras na mesma frase, quanto mais quando elas se misturam, né? Não é difícil, é o que mais aconteceu na história da humanidade e foi o que mais deu merda. Sim, né? exatamente, então... exatamente. A gente estava conversando aqui que assim, existe a bancada religiosa no nosso congresso, existe a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada do caralho a quatro, tem os parlamentares que defendem o Estado laico, mas não há registro, acho que na história do Brasil, de um parlamentar que defendia não o ateísmo, mas que se dizia ateu abertamente para todo mundo. Até porque defender o ateísmo é uma coisa muito difícil, exatamente, né? Você defender a inexistência de algo. Né? Você pode defender o direito de ser ateu, né? O direito dessas coisas. Agora, eu acho interessante porque assim, não tem nenhum parlamentar que diz que é contra o Estado laico. Uhum. É que nem o parlamentar que é a favor da corrupção. Não existe. Sim, sim. Né? Só que é bela merda, o cara chega e fala assim, não, eu sou a favor do Estado laico, desde que favoreça a minha religião, mas eu sou a favor do Estado laico. Não. Eu tô permitindo que as pessoas tenham religião delas. Não, mas eu estou aqui forçando a minha em cima, até aí são outros 500. Porque aí a maioria, é o voto da maioria, a maioria do Brasil. Assim. Mas é que eu tava pensando há um tempo atrás, não seria interessante, por exemplo, o Jean Willis foi um dos primeiros, se não o primeiro, a levantar de verdade mesmo essa bandeira LGBT e defender os direitos, dar a cara a tapa. Foi o primeiro parlamentar a assumir. Não, primeiro não, porque teve o Clodovil, né? Ah, é isso. Mas foi o único parlamentar assumidamente gay, né? Assumidamente gay. A gente tem que falar assumidamente porque pode ser que tenha mais que a gente não sabe. Pode né? ser, não, né? É provavelmente, né? Não, a proporção da população é 10%. Uhum. Então lá dentro. Lá dentro, né? São 500 e pouco, pelo menos eu 50, de né? Alguns, eu pelo menos 50. até de alguns. Alguns que vão contra e isso também. Tem alguns que camuflam bem. Né? Cabelinho, o botox, vocês sabem de que eu tô falando. Escovinha, isso mais. E o Jean Willis foi o primeiro que levantou e que apareceu. O Clodovil defendia, mas naquela época ainda não se falava tanto, né? Ele nem defendia tanto, assim. Exatamente. Ele era mais Pouca coisa avançou nessa questão na época do Clodovil. Até porque ele viveu pouco também disso. Também, ele exatamente. Ele virou político, acho que, sei lá, um ano, pouco, depois ele já morreu. Sim, sim. Agora eu fico pensando... por exemplo, o Bolsonaro se destaca muito pela questão dele ser radicalmente de direita, falar dos militares e tudo mais. Então tem uma galera que compra essa ideia, ele tem um nicho de mercado, digamos assim. Sim. O cara que defende a bandeira LGBT tem seu nicho de mercado, o cara que defende a bancada da bala, o empresário, todos têm seu nicho de mercado. De mercado eu digo eleitores. Sim, sim. O ateu no Brasil, hoje... Ele tem, a gente diz que o sem religião ou ateu tá com o quê? Uns 10% da população? 9%? Não, menos. Dá uns 7%, depende da pesquisa. Algumas pesquisas dão 8%, algumas pesquisas dão 6%. Levando em conta que pessoas sem religião não são necessariamente ateias, né? Sim, exatamente. Pessoas sem religião podem acreditar em Deus e não ter. Mas digamos que 1% da população seja ateia. Não, eu chutaria uns 3, 4%. 3, 4%. Eu colocaria uns 3, 4%. Vamos pegar esses caras e ter um único... É gente pra caramba. Gente pra caramba. É gente pra caramba. Pegar um único candidato, o cara na primeira vez que ele aparecer na TV, ele vai falar, eu sou ateu, vou defender o Estado laico com unhas e dentes, a minha proposta é essa, não sei o que lá. Ele vai ter uma parcela dos votos. Vai, mas é complicado, cara. Juntar ateu é igual arrebanhar gato, velho. Ateu não se dá bem um com o outro, porque é aquela coisa, você vê, eu lembro que assim, eu participo desses movimentos ateístas desde o começo. E é extraordinário como os ateus têm maior capacidade até do que a religião para gerar movimentos reformados. Sabe, tipo, gerar cisão. Né? Porque a religião é aquilo, né? O primeiro é o cristianismo, depois vira católico romano, depois católico ortodoxo. Aí entre os ortodoxos divide russo, turco, sírio, não sei o quê. Aí o católico, aí vira protestante, é luterano. Então é protestante católico. Aí dentro dos protestantes. Batista. Aí depois, não, aí é calvinista, anglicano, luterano. Aí depois entre os calvinistas, não, é presbiteriano, é puritano, não sei o quê. Sabe, tipo, os ateus são piores que isso. Os ateus conseguem, tipo, eu lembro que no começo era só um grupo de ateus, que viraram 2, que viraram 4, que viraram 8, e tipo, tá multiplicando igual célula no embrião, entendeu? Então, e cada um com 3 pessoas, né? Porque se você for ver, não tem tão pouca massinha. Contingente pra isso. Então eu acho que um político ateu, que se declarasse abertamente ateu, ele ia ter que ter projetos muito específicos.
O que é que ele vai defender que seja mais forte do que o Estado laico? Que tecnicamente qualquer um deveria defender, sendo Sim, ateu ou não. exatamente. Tanto é que aquele promotor de justiça que comprou as brigas dos ateus lá, em relação aos crucifixos, em relação à nota, ele é católico, católico praticante. Uhum. Ele não é nem aqueles católicos que só vai na missa quando morre alguém. Ele é aquele católico praticante. E ele comprou essa briga porque ele falou, isso é independente de eu ser religião ou não. O Estado laico é uma coisa que todos deveriam defender. Tirando essa bandeira da laicidade, o que um ateu vai defender que vai unir os ateus? Exatamente. Porque, sim. por exemplo, tem ateu que é de direita, tem ateu que é de esquerda. Uhum. Então você tem o ateu comunista e você tem o ateu libertário. Os dois têm visões de mundo, do ponto de vista de política, completamente diferentes. Um não vai votar no outro, só porque é ateu. Aí tem, que nem teve uma briga que eu já acompanhei também, tem os ateus veganos e os ateus que comem carne. Cara, não tem como o ateu que ele vai defender quais direitos. Entendeu? Um que ele é, sei lá, anarcocapitalista e o outro que é, enfim, sei lá, psolista, digamos assim. Como é que você vai unir? Então é muito difícil juntar. Os ateus, eles são unidos por uma ausência. Né? Então, é por isso que eu falo, é muito complicado. Não é uma ideia, né? Exato, não é uma ideia que você, inclusive, consegue fazer com... Porque, por exemplo, olha que interessante. O cristão, né, vamos colocar aqui o padrão, digamos, protestante. O cristão protestante, ele tem um livrinho de regras que diz para ele como ele deve agir. Bem ou mal, ainda que você pegue... Não, um é adventista... Não, os adventistas ainda que são meio bizarros, eles acreditam em umas coisas diferentes. Mas você pega os cristãos mais tradicionais, pega luterano, pega não sei o que, pega não sei o que lá, você pega os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, eles têm mais semelhanças que diferenças, eles conseguem unir por coisas em comum. Né? Muçulmano, mesma coisa, budista, mesma coisa, hindu, mesma coisa, né? Umbandista, mesma coisa. Cara, ateu, tirando o ateísmo, cara, não tem mais nada em comum. Às vezes você pode ter, às vezes não. Você pode ter um monte de coisas em comum. Por exemplo, eu costumava pensar que o pensamento cético, né, mais voltado para a parte científica, tal, não sei o que, fosse uma coisa mais comum entre os ateus. Né? E realmente é um pouco mais comum, mas ainda assim dentro disso você tem discordância. Entendeu? Tem ateu que acredita em astrologia, tem ateu que acredita em homeopatia, tem ateu que acredita em cristais, essas coisas assim. Porque ele fala, não, mas isso não tem nada a ver com Deus, não sei o que. Essencialmente ele está certo. Mas você já começa a ter umas incongruências muito fortes ali. Então, eu acho que vai ser difícil que alguém se eleja por ser ateu. Sim. Agora, seria muito legal se a gente pudesse viver num Brasil ou num país em que o político pudesse dizer que é ateu ou não, e isso não fizesse ele perder votos. Porque não deveria fazer diferença. Sim. Do mesmo jeito que eu não deveria me sentir incomodado de votar num político evangélico, porque eu poderia confiar que ele não vai enfiar essa religião dele nas coisas que ele vai propor. Ele vai governar tanto para os evangélicos quanto para mim. Mas eu não posso fazer isso. Tipo, tirando... Eu ainda confiava um pouco na Marina Silva, né? Mas depois do que aconteceu com o Malafaia, eu já nem nela mais confio. Tipo, que ela vai abrir as pernas para quando... No sentido não sexual, né? Mas que ela vai dobrar o joelho, vai melhor. Que ela vai dobrar o joelho. Também não melhorou muito, né? Não. Mas enfim. Que ela vai abaixar a cabeça. Também abaixar a cabeça também não... Enfim. Que ela vá ceder às pressões dos pastores em prol da religião dela. Eu já achava que ela não ia fazer isso e meio que ela deu uma mostra que talvez ela faça. Então, eu não consigo confiar que eu vá votar num político religioso, assim, essencialmente religioso, que tem inclusive um cargo de sacerdote, como é o caso do Feliciano, como é o caso de outros que tem por lá também, que são sacerdotes da igreja, né? Eu não tenho como confiar nessas pessoas que elas não vão fazer lambança com a política. Então eu não confio. O único que a gente estava comentando antes que chegou perto disso foi o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique, ele foi o único que assumiu ser ateu e depois ele teve que voltar atrás porque senão ele ia ser apedrejado. Né? Isso é bastante decepcionante, na verdade, apesar de que é esperado. Né? É esperado. Né? A gente ainda está, você vê que o primeiro movimento ateu que a gente teve no Brasil, no sentido de coisa, né, ou antes das 10 mil cisões, né, o primeiro movimento ateu tem menos de 10 anos. Não, talvez tenha 10 anos, 2006. Né, que era com blog, era blogagem e tal. Que foi de onde surgiu a Ateia, né, que até hoje é o único CNPJ ateu que existe no Brasil, que eu saiba. Então, você teve toda essa coisa faz 10 anos. E se não fosse a internet, ninguém ia estar falando de ateísmo no Brasil. Sim. Ninguém. Não existe nenhum veículo de televisão que fale de ateísmo. Quando comenta como se fosse uma coisa lúdica, meio ridícula. Aquele idiota que não... até o satanismo. Não, aquele idiota que não acredita em nada, entendeu? Chama o ateu pra dar risada. O cara não acredita em nada, como ele é trouxa.
Sabe? Ou então é o cara da novela que é o cara que nega a realidade, né? Porque a novela tem anjo, tem espírito, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e o cara é ateu. É óbvio, nesse universo que foi criado, um ateu, obviamente, é um cara que está negando a realidade. No mundo posto que existem espíritos, existem coisas. O problema é que o mundo real não é o mundo da novela. Né? Então eu não sei, eu vejo que falta muita conversa com relação a isso. Então é até esperado que um político de renome como Fernando Henrique se assumir ateu, geraria mais pontos negativos do que positivos. Eu acho que nesse ponto a internet ajudou bastante a que o ateísmo pelo menos deixasse de ser um bicho-papão. As pessoas podem até ter raiva de ateu, mas já não acha, por exemplo, sei lá, que o ateu é satanista, já não acha que o ateu é obrigatoriamente um cara sem moral, é um cara que não ama ninguém, é um cara que come criancinha no café da manhã, sabe? Já não acha essas coisas mais idiotas que as pessoas achavam literalmente. Ainda hoje você tem gente que acha isso. Que o ateu não é aquele cara que come criancinha, não é aquele cara que louva o capeta, não é aquele cara... Sabe, assim, não... isso é uma coisa muito curiosa, né? Que ainda assim está começando. A Globo, por exemplo, se arriscou muito, né? Colocando um personagem ateu numa novela. Né? Naquela novela lá que teve as senhorinhas lésbicas, que até o Feliciano fez boicote e tal, não sei o quê. Então, a Globo se arriscou muito naquela coisa, mas ela fez um personagem ateu que não era o vilão. Porque geralmente o ateu era o vilão, era o chato, era aquele cara que ninguém gostava, era o espalha-roda, ou então era o malvado. Né? Eu lembro até hoje do Albieri, que era da novela O Clone, né? Naquela época eu via novela ainda, que ele era ateu, e ele falava isso com orgulho, e ele era o vilão da história, no fim das contas, né? Ele era o cara que não tinha escrúpulos, que não tinha limites, e não sei o quê, e no fim das contas ficou aquele final meio Frankenstein, dele morrer junto com a criatura dele e tal. Ficou, sabe, fica uma coisa assim, o ateu é sempre... E se você for ver, muitas pessoas famosas, muitas pessoas conhecidas que têm trabalhos de caridade, que têm trabalhos de assistenciais, que fazem ajudas às coisas, que muita gente admira profundamente, aqui no Brasil são ateias, e não falam isso por nada, porque se elas falarem, elas arruinam patrocinador, arruinam gente no ZG. E ainda tem gente que tem a pachorra de falar, entendeu? Que os ateus vão dominar o mundo. Né? Ainda tem gente que tem a pachorra de chegar e falar que tem um movimento ateísta que quer controlar. Imagina, coitado dos ateus, os ateus não tem nem força nem para peidar. E os caras acham que tem um movimento. Não, tem um movimento cristão que está pela primeira vez na vida se sentindo incomodado com alguma coisa, porque nunca se sentiram incomodados com porra nenhuma aqui no Brasil. Pela primeira vez os cristãos estão se sentindo incomodados com alguma coisa e estão fazendo um mimimi violento, que nem aquele menininho riquinho que sempre teve tudo, entendeu? E pela primeira vez vem um cara mais fortinho e dá um tapa no nariz dele, nem quebra nada, só dá um tapa no nariz dele e ele... Ai, mamãe, eles estão tirando a minha bola! Sabe, eu vejo os cristãos do Brasil fazendo isso. Tipo, não tem absolutamente nada de ateu. O Kiko do Chaves, né? Isso, o Kiko do Chaves, até, sabe, vai chorar, sabe? Ou o nhonho, né? Tipo, aquela coisa meio mimadona. Tipo, não tem nada ameaçando, por exemplo, a soberania, né? A principal dos cristãos no Brasil, nada. Você tem um grupo pequeno de pessoas altamente intelectualizadas, usualmente, que são ateias, que começaram a fazer um movimento, tá? E isso... não tá... Agora, porque as pessoas que antes eram ateias e ficavam quietas, agora estão se sentindo um pouco mais confortáveis para falar, eles já estão achando que, meu Deus, vai acabar o mundo! Todo mundo virando ateu. Gente, 4% da população. 4% da população é gente pra cacete. Mas não é nada. Perto dos outros 90 e tantos por cento. Fica uma multidão. Sabe? Minha nossa, não é possível que as pessoas não enxerguem isso. E a mesma coisa com os gays. Antes você não via gay. Por quê? Não é porque eles não existiam. É porque eles não se deixavam transparecer. Coragem, né? Agora que eles têm coragem para aparecer, o pessoal fala o quê? Tá todo mundo virando gay. É lógico, antes você vinha do mundo que ninguém se mostrava, agora se mostra. Cada um dos lugares, você vê que os gays continuam sendo minoria, tirando em profissões muito específicas, né, os gays continuam sendo minoria. Então você vai num escritório, tem um cara que é gay. Tá vendo? Tá todo mundo virando gay. Meu amigo, você não tá vendo que tem 20 pessoas aqui, 19 não são gays e uma é gay, você tá falando? Se forem duas, então pronto. Nossa senhora, meu Deus, o mundo só tem viado. E aí você começa com essa coisa, que isso daí é a reação das pessoas mimadas, que estão desacostumadas a lidar com o diferente, e pela primeira vez estão vendo essa realidade e não estão gostando. E estão falando, ai, que absurdo, agora essas pessoas não acreditam em Deus. Agora... Como eu falei, temos muitos políticos, imagina como a gente não sabe quantos políticos gays tem no Planalto, a gente não tem como saber. A gente também não sabe dos ateus, né? A gente não sabe dos ateus, mas com certeza tem vários. Que eles nunca vão se assumir porque vai tirar voto, vai tirar a simpatia das coisas. Então, a gente sabe de alguns que são. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui
com o Pirula, mais um bate-papo aqui polêmico, mas bem interessante, como vocês viram. Comprido, muitos minutos. Tanto é que a gente vai fazer uma terceira parte desse vídeo aqui, que logo tá no ar aí no canal. Aguenta. Então, se inscrevam aqui nas redes sociais, se inscrevam no canal do Pirula, também no meu. Abraço. É dose cavalar aqui. Hoje tá complicado. Tá de noite aqui já e tem mais coisa pra gravar. Um abraço e até o próximo Magic and Roll. Valeu. Falou. Não, tô zoando. Você não tá filmando essa merda. Agora tá. Ah, você tá zoando. Não, corta essa porta, por favor, cara.